Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante que está relacionado ao nosso retorno para as escolas, tá legal? A gente precisa compartilhar alguns ambientes dentro da escola, apesar que a escola, todo o ambiente da escola ele é compartilhado, mas a gente vai ser bem específico hoje no que se refere a ambiente. A gente vai falar mais especificamente sobre o refeitório, o nosso refeitório. Então a gente vai falar sobre medidas de biossegurança nos refeitórios. Dentro de que contexto? Dentro do contexto do enfrentamento da Covid-19. Então o tema da nossa aula é biossegurança em ambientes de refeitório e a gente vai restringir um pouquinho esse tema. Precauções de higiene adicionais em refeitórios no contexto da Covid-19. Tá legal? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o objetivo da nossa aula, que é falar sobre ações de segurança, ações de biossegurança dentro desse contexto do enfrentamento da Covid-19. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do distanciamento. Existe um decreto-lei tanto quanto uma orientação da OMS. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente vai identificar algumas condições de insegurança ou algumas condições que nos expõem a esse risco, ao risco de contaminação e como a gente tem que proceder para cada contexto, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos adiante. Ah, eu coloquei aqui uma foto. Essa foto ela não retrata o nosso refeitório, mas o nosso refeitório ele vai ficar bem parecido com esse aqui. Então as pessoas elas mantêm um distanciamento, estão identificando? Elas mantêm um distanciamento, existe uma demarcação, uma delimitação de área, e as pessoas que estão servindo ou as pessoas que estão dentro desse ambiente, elas dispõem de equipamento de proteção individual. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre equipamento de proteção individual, a gente vai falar um pouquinho sobre distanciamento, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de higienização, tanto do ambiente quanto individual. Vamos lá. Para a gente continuar aqui a nossa aula, a gente vai rever alguns conceitos que são interessantes. Esses conceitos vocês já obtiveram no ensino fundamental. Então é interessante a gente rever isso daqui para que a gente consiga entender esse contexto dessa aula. Vamos lá. O que são vírus? O vírus, basicamente, eles são estruturas muito simples, tá ok? Então, eles são formados basicamente por um invólucro proteico e dentro desse invólucro, dentro dessa estrutura proteica, eu tenho no interior um material genético. O material genético, ele pode ser tanto o DNA quanto o RNA, ou eu posso ter os dois, como é o caso do megalovírus. Eu tenho essas duas estruturas. Um conceito muito importante aqui. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, fora da célula, o vírus ele é um cristalzinho, ele não tem potencial metabólico nenhum. Ele precisa de utilizar todo o nosso maquinário celular para que ele possa se reproduzir. Ou seja, ele precisa utilizar a nossa estrutura metabólica para que ele possa se reproduzir, para que ele possa se difundir. Então esse conceito é o principal conceito de vírus, ok? Vamos mais adiante um pouquinho. Então eu botei até uma imagem aqui, ó, bem interessante, que fala sobre isso, sobre o invólucro e no seu interior eu tenho o material genético, ok?
Eu não vou falar aqui sobre vírus porque vocês já tiveram aulas específicas falando sobre vírus. O nosso contexto aqui são ações de biossegurança, ok? Isso daqui é só para a gente poder relembrar de alguns conceitos. E uma informação que está sendo muito difundida agora é sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? Então aqui tem uma informação do que é o coronavírus. O coronavírus, causador da pandemia, pertence a uma família de vírus, CoV. O vírus dessa família, eles podem causar desde um resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa, a SARS, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. Então a gente observa o seguinte: esse vírus ele pode causar desde uma infecção muito simples, que é um resfriado comum, ou até mesmo ele pode causar uma infecção extremamente agressiva, como a MERS e a SARS, tá ok? O novo coronavírus recebeu a denominação SARS-CoV-2 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e a doença que ele provoca tem denominação Covid-19. Então, o novo coronavírus ele causa a Covid-19. Vamos lá, vamos dar um passinho adiante. Equipamento de proteção individual. Aqui a gente já vai entrar propriamente no contexto da nossa aula. Equipamento de proteção individual. O que é um EPI? Vamos lá. Considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à sua segurança e à saúde no trabalho. Lógico que a gente não está falando de um ambiente de trabalho, mas isso daqui é a definição da norma regulamentadora NR6. Então existe uma lei específica que está embasada na CLT, que é a norma regulamentadora, essa que retrata sobre equipamento de proteção individual, é a NR6, e ela define o que é equipamento de proteção individual. Dentro desse contexto do nosso refeitório, da nossa escola, existem situações específicas. A escola, inicialmente, ela está entrando com uma medida administrativa que é relacionada ao distanciamento social e à higienização, e também tem a questão que compete a cada indivíduo, que é a utilização do equipamento de proteção individual. Hoje, o mais comum ou o mais usual é a máscara. Tem até a minha máscara que eu já deixei aqui separadinha para ilustrar a nossa aula. Então é o mais usual. Existe uma recomendação específica, um decreto-lei que nos orienta a utilizar máscara, a questão do distanciamento, mas em outros casos a gente vai observar pessoas utilizando luvas, utilizando aquele protetor facial, aquela viseira, usando toucas, usando aventais. Então existem vários tipos de equipamento, mas o mais comum e o de uso obrigatório nosso como indivíduo é a máscara, tá ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui a questão da utilização da máscara e aqui um bonequinho com todos os EPIs necessários para uma atividade. Essa máscara ela é bem interessante porque ela é de tecido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem como higienizá-la e posteriormente usar essa máscara novamente. Então vamos lá, vamos adiante. No que se refere às medidas administrativas, a escola está entrando com um processo administrativo de higienização do ambiente escolar. Então tem procedimentos específicos para higienização do ambiente ali, do refeitório, que é o nosso local específico aqui dessa aula. Então,
O novo coronavírus ele é eliminado pela higienização ou desinfecção das superfícies conforme procedimentos específicos definidos. Outra informação que é importante: não há nenhuma evidência de que o novo coronavírus ele pode ser dispersado ou difundido por meio dos alimentos. Até mesmo porque esses alimentos eles são cozidos. E normalmente quando é uma fruta ou algum alimento cru que não precisa de cozimento, a gente faz a higienização, a gente lava esse alimento, tá ok? Então vamos lá. Outra coisa, orientação para as atividades nos refeitórios. Vamos continuar aqui. A questão da higienização das mãos. Então, nos refeitórios já possuem, tá, lavatórios específicos para a gente poder higienizar as mãos. A gente não vai fazer isso no banheiro como a gente fazia anteriormente. A gente vai fazer dentro do próprio refeitório. Então tem ali um lavatório, a pia, no caso, junto com o sabão. Então a gente vai fazer a higienização das mãos, tem uma recomendação lá de no mínimo 20 segundos, e como que a gente lava a parte de cima, a palma da mão, como que a gente lava as unhas, como que a gente lava entre os dedos, a questão de enxaguar, tem toda essa recomendação e um cartaz específico que está colado em cima do local onde você vai lavar a mão, tá ok? Em relação à utilização do álcool em gel, é a mesma coisa. Não só no refeitório, mas em toda a escola foram disponibilizados alguns refratários com álcool em gel e recomendações de uso, como que você vai utilizar. Ah, professor Glenner, mas eu já lavei a mão, eu preciso fazer o uso do álcool em gel? Não precisa, uma vez que você higienizou as suas mãos de forma correta, não precisa mais a utilização do álcool em gel. Então aqui eu tenho algumas orientações, ok? Tanto para a utilização do álcool quanto para a utilização de água e sabão. Vamos lá. Orientação nos refeitórios em relação aos utensílios. Esses utensílios eles não devem ser trocados. Ah, eu tenho aqui a minha colher, eu vou emprestar minha colher para o meu amiguinho. De hipótese alguma eu posso fazer isso. Os utensílios eles são individuais. Então, o meu garfo, a minha colher, o meu copo, tudo isso eu vou utilizar de forma individual, tá ok? Então vamos lá. Os utensílios como pratos, talheres e copos devem ser disponibilizados individualmente, não devendo ser expostos para evitar os toques. Então vai ter lá o copeiro que vai ficar servindo para evitar esse toque múltiplo nos utensílios, tá ok? Outra coisa interessante, existe um decreto-lei e uma orientação da OMS em relação ao distanciamento. Então a gente vai manter um distanciamento mínimo aí de 1,5 m nas filas na hora de pegar ali a nossa refeição. E em relação aos assentos também vai ter um distanciamento. Então a gente está dimensionando uma cadeira assim, uma cadeira não. A gente já fez essa medida e dá aí 1,5 m, tá legal? Vamos lá, outra medida que está tendo também, que é uma medida administrativa, é em relação ao rodízio no que se refere ao horário. Algumas pessoas vão para os refeitórios às 10 horas, outras às 11 horas. Então a gente vai conseguir diminuir com isso o fluxo de pessoas no interior do refeitório. Vamos lá. A questão da utilização do álcool, eu já falei, vai ser disponibilizado álcool em gel em toda a unidade escolar. Nos refeitórios também, mesmo tendo ali o lavatório para a gente poder lavar as mãos, as pias, vai ter o álcool em gel dentro dos refeitórios, tá? Bem como a orientação. E aqui algumas medidas de controle. É muito comum que no horário da refeição, no horário ali que a gente destina para fazer a nossa alimentação, a gente fica conversando no refeitório. E é um momento crítico, porque a gente vai estar sem a nossa máscara nesse momento. Então evitem conversar, tá? Nesse momento que vocês estiverem ali se alimentando. Outra coisa, evitem
a utilização do celular nesse momento. Lave bem as mãos e com muita frequência. Mantenha a distância segura. Vai ter toda uma demarcação, então respeitem essa demarcação. Outra coisa importante, evitar de tocar nos olhos, no nariz, na boca. São vias muito fáceis de contaminação, então evite. Outra coisa, vou tossir, eu vou espirrar, ó, vou cobrir com antebraço, tá ok? Eu não vou utilizar as mãos, porque a mesma mão que eu vou tossir, se eu tossir na mão, daqui a pouco eu toco no olho, eu empresto o celular pro amiguinho e não é legal. Então, essa é a forma correta de proceder. Vai ter lá no nosso refeitório uma orientação para isso também, tá ok? Orientação em relação à utilização das máscaras. A gente já tem no nosso refeitório, isso daí também já é bem difundido, a orientação para a utilização das máscaras em relação à questão do toque. Ó, a gente nunca tocar nessa parte de dentro aqui da máscara, ó. Tá vendo? A minha máscara ela tá higienizada, tá? Eu tô pegando essa daqui só para poder fazer uma ilustração. Eu não posso tocar nessa parte aqui de dentro da máscara. Outra coisa, em hipótese alguma, eu vou trocar a máscara com o meu amiguinho. A máscara dele é mais bonita, a máscara dele tem desenhos. Eu não posso fazer isso, tá ok? Seguro sempre nas laterais, no elástico. E na hora de colocar, ó. Muito simples. Pronto, já estou aqui com a minha máscara. Então, tem toda uma orientação quanto à utilização da máscara e a utilização correta para não usar nos olhos. Isso daqui não serve para poder cobrir a visão, para usar no queixo, na cabeça. Não devo usar para isso, tá? Eu tenho que fazer o uso correto da máscara, que é um equipamento de proteção individual. Ela serve para minha segurança e para preservar a integridade física de outras pessoas também, ok? Então, é obrigatório o uso das máscaras nos refeitórios. Leve com você uma máscara reserva, isso é importante. Eu preciso trocar essas máscaras. Elas ficam úmidas, elas ficam molhadas durante o dia. Então eu vou levar uma máscara reserva, um saquinho plástico. Eu terminei de usar a minha máscara, eu boto dentro do saquinho plástico, levo para casa para lavar. Simples assim, ok? Outra coisa importante aqui, ó, é evitar tocar ou ajustar o tempo todo. Essa máscara, ela é incômoda bastante, mas eu vou evitar ficar tocando na máscara o tempo todo. Tô tomando bastante água porque eu tô com a garganta irritada. Vamos lá. E assim a gente termina aqui a nossa orientação no que se refere a medidas de biossegurança dentro dos ambientes de refeitório.